eu sempre peço para olhar a carteirinha dessas pessoas. A carteirinha do plano, né? E quando tem lá, plano individual familiar, eu já digo, guarda isso como se fosse um tesouro. Não atrase nem sequer um dia a mensalidade do plano da sua mãe. Tá? Não guarde isso como fosse um tesouro, pague o preço que for e não atrase um dia. Porque quando ele é individual, ele não pode ser cancelado pela operadora. É uma pólice com renovação garantida, vitalícia. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Jogando a plateia, Jimmy, como é que estamos hoje? Muito bem. Um pouquinho mais calmo, depois do feriado. Né? Depois do intervalo de feriado. A gente não tá dando descanso para as gravações, né, cara? A gente tá tocando ficha. Tem uma filhinha ali, o Dudu tá sem vida, fazendo um episódio atrás do outro. Mas eu vou te dizer, o Dudu tá mandando bem, cara. O cara tá cuspindo episódio, cospe 3 por dia editado. Como é que aquele notebook funciona fazendo tudo aquele negócio? Não sei, o apartamento do Dudu deve ter uma luz saindo assim, ó, pegando fogo. Tá bom. Mas é isso aí, estamos com uma produção bem legal, começando mais um papo agora. E tem um assunto bacana pra gente discutir hoje, né? A respeito de seguro de vida, tudo, né, cara? Exatamente. Quem é a convidada especial de hoje? Hoje a gente tá recebendo aqui Eliane Durante, ela que é fundadora da Cavida, é uma corretora de seguros focada em seguros de vida e saúde relacionados a risco pessoal. Você tem gerenciado bem os seus riscos pessoais? Sabe ao que você está exposto ou não? A gente vai descobrir isso, Eliane, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um Legal, prazer. Muito bom te receber. Eliane, as pessoas têm feito mais ou menos seguros pessoais? Poxa, que pergunta desafiadora já para começar, né? Na verdade, as pessoas têm buscado, sim, seguros pessoais quando trata do plano de saúde. Hoje, o plano de saúde, ele é a segunda proteção mais buscada pelo consumidor brasileiro. A primeira é o seguro do automóvel e segundo é o seguro ou o plano de saúde. Já quando vai para o seguro de vida, aumentou muito no Brasil a demanda e o esclarecimento também sobre as proteções do seguro de vida, o que ela traz realmente de estrutura financeira para uma família, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para que o consumidor esteja consciente da necessidade de ter um seguro de vida no seu planejamento patrimonial. O seguro de vida tem um foco naquele caso de morte ou de acidente, assim, é isso? Exatamente. O seguro de vida ele tem um foco no falecimento, né, na proteção da família, no caso da falta de um provedor financeiro. Porém, hoje o seguro de vida no Brasil ele já está bastante sofisticado. Então, existe uma série de coberturas em vida, como, por exemplo, o diagnóstico de uma doença grave, a invalidez para um acidente, uma incapacidade temporária. E hoje também o seguro de vida, no caso de falecimento, ele tem ganhado bastante espaço no planejamento sucessório. Ou seja, não somente para trazer um amparo financeiro para a família, no caso do falecimento, mas sim aquelas famílias que já têm patrimônio e que no momento do falecimento existe uma grande preocupação de como fazer a sucessão de patrimônio, a transição desse patrimônio, que custa uma pequena fortuna. Sim. Então, existem apólices de seguro de vida específicas para famílias que já têm patrimônio, que no momento do falecimento a família recebe essa indenização para fazer frente rapidamente a um inventário que muitas vezes podem ser milionário. Uhum. Tá? Bem pensado, não tinha pensado desse ponto de vista, porque realmente é um desafio, né? Muitas vezes aquela questão de transferência o inventário? Depois do inventário, tem que pagar impostos, exatamente, tem que pagar um monte de coisa, ITCMD e tudo mais. E aí tu não tá nem esperando isso, né? Tipo... Exatamente. E é bacana porque esses seguros de vida para sucessão patrimonial, quanto mais cedo a família fizer seguro, menos vai custar. E eles são seguros que você paga por determinado período, você tem cobertura vitalícia. Então não tem aquela preocupação de que no momento que mais necessita, pode ser que a pólice não seja renovada ou seja cancelada. Uhum. Em geral também não são de altos custos, né, os valores desses seguros, né? Depende muito da idade do contratante, do estado de saúde, do período de pagamento que ele vai fazer.
Se o período for mais longo, o valor mensal é menor. Se o período for mais curto, o investimento é um pouco maior. Então, existe sempre, antes de decidir por um produto, existe sempre um diagnóstico, né, Ferrari? Por Exato. isso, né, o ideal é fazer a transferência do patrimônio, fazer isso em vida, né? Mas se o pessoal vai deixar para fazer depois, tem que estar Exatamente. protegida. Mas mesmo que tu faça em vida, tu tem custo. Uhum. Sim, sim. Porque os impostos, você não tem como escapar disso. O tal do ITCMD, Imposto de Transição, causa mortes doação. Então, mesmo que você faça em vida, você não foge desses custos. E o seguro de vida, ele vem justamente para fazer frente a esses custos nesse momento. Você falou, Eliane, do estado de saúde, né, do segurado. Como que a seguradora faz para ter a clareza sobre o real estado de saúde daquela pessoa? Eu imagino que a pessoa tem que comprovar isso através de exames, etc. Exato. Mas como que a seguradora gerencia esse risco? Porque às vezes alguém pode estar sendo segurado, tá com uma questão de saúde seríssima e tentar mascarar isso. Muito simples. Vamos pensar que hoje todo o contrato de seguro, ele deve ser um contrato de boa-fé, ok? Então, nós somos muito claros com os nossos clientes e o nosso cliente dificilmente vai tentar omitir uma informação porque a gente consegue ter esse feeling no momento que conversa com ele. Mas, partindo do princípio, um contrato de seguro é um contrato de boa-fé. A partir do momento que você contrata um seguro de vida, um seguro saúde, você responde um questionário médico. E a partir do que você responder nesse questionário médico, a seguradora ela tem o direito de solicitar exames, de solicitar laudos médicos, de solicitar informações adicionais. E nós sempre orientamos o nosso cliente que ele seja verdadeiro. Então, o produto que nós trabalhamos, o segmento que nós trabalhamos é exclusivamente o segmento private, né? Então, oriento sempre, seja verdadeiro. Pode ser que leve algum tempo para a gente conseguir efetivar essa policy, né? Pode ser que eu te dê um pouco de trabalho, já falo para o cliente. Pode ser que você tenha um pouco de trabalho para ser aceito pela seguradora. Porém, todo o trabalho você vai ter antes de ser aceito e antes de você pagar a sua primeira mensalidade e a sua primeira anuidade. A partir daí, você está tranquilo. Se a seguradora te aceitou dentro das condições que você informou a ela, você pode ficar tranquilo que problema de indenização você não vai ter. Ele não tem períodos também de carência que eles adotam para fazer esses períodos de, digamos, de risco de ter coberto uma doença recentemente? Se no seguro de vida, não. No seguro de vida, ou é aceito ou não é aceito. Tá? Só tem carência no seguro de vida no caso de suicídio. Tem uma carência de 24 meses. Agora, no seguro saúde, sim. No seguro saúde pode ter carência de 1 ano, de 2 anos. Existem seguros saúde que nós trabalhamos que a seguradora ela aplica uma carência por determinado período, porém ela dá a chance para que o cliente melhore esse risco durante esse período. Ou melhor, ela aplica uma exclusão, mas ela dá oportunidade para que o cliente melhore essa condição, como, por exemplo, um colesterol, né, um processo de hipertensão. Ela chega nesse nível, assim, ó, beleza, vou te aceitar. Vou te aceitar. Mas, assim, melhora esse triglicerídeo aí. Exatamente. Exatamente. Então, é muito bacana, principalmente as seguradoras que nós trabalhamos, voltando de novo no segmento private, ela dá essa oportunidade da pessoa melhorar o seu IMC, o seu colesterol, o seu triglicerídeos, a sua ferretina, enfim. Isso impacta no custo desse seguro? Isso pode impactar no custo, pode impactar na aceitação, pode impactar nas franquias, enfim, pode impactar no risco dele. Interessante. De acordo com o exame, ele reduz a carência ou a carência fica fixa? E qual é o impacto de chegar e ter melhorado os índices? A seguradora pode retirar a exclusão para aquela cobertura. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ah, se, por exemplo, a morte dele foi derivada à questão do colesterol. Não, estou falando saúde. agora da saúde. Uhum. Ah, tá. Estou falando da saúde. Porque nós sempre orientamos o nosso cliente. Vou voltar um pouquinho no princípio do nosso negócio, né?
O nosso negócio, o nosso propósito é a gestão patrimonial das famílias que são nossas clientes, a proteção desse patrimônio. Então, quando nós vamos para o seguro saúde, nós orientamos que as famílias que são nossas clientes, elas tenham um seguro saúde vitalício, ok? Que o nosso cliente, ele tem a garantia de contratar um seguro hoje, ser aceito num seguro hoje, que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que seja, quando ele mais vai necessitar de cobertura, ele tem a garantia que ele vai estar nesse plano. Então, por isso que são seguradoras também mais criteriosas no momento da entrada. Porque existem seguradoras que ela vai colocar uma carência, ok? Tem uma carência de 2 anos. Daqui 2 anos, o risco está aceito. Só que ela pode, em algum momento, não renovar o contrato do cliente. Então, imagina, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o cliente teve um problema cardíaco grave, enfim, aí a sinistralidade, né, que é a usabilidade do plano, ficou muito alta, a seguradora pode não renovar o contrato dessa família. Então, nós não orientamos que o nosso cliente esteja suscetível a contratos que possam não ser renovados. Os contratos que nós trabalhamos, a seguradora ela aplica algumas exclusões, imagina do colesterol, do triglicérides, enfim, e outras mais, mas trago esse exemplo. Porém, ela dá oportunidade para que o cliente melhore seu estado de saúde, seja aceito em 1 ano ou 2 anos, a partir do momento que ele retirou aquela exclusão da pólice, ele tem renovação vitalícia. A exclusão da pólice, é isso que eu não entendo. Assim, o que impacta praticamente o fato do colesterol estar alto, o que a seguradora não cobre? Doenças relacionadas ao coração, cardíacas. Mas isso é muito relativo, né? Porque é bem subjetivo, assim, dizer que isso realmente... Mas gera. Hoje, o IMC, obesidade, IMC alto, colesterol, diabetes, ele desencadeia uma série de outras doenças. É uma tentativa de proteção, né? Que o segurador está fazendo para chegar e verificar se a precificação faz sentido para Exatamente, exatamente. E é muito bacana porque hoje o nosso cliente é um cliente já esclarecido, ele tem consciência de que ele precisa estar bem, ele tem consciência de que ele necessita ter uma cobertura vitalícia, que ele necessita proteger o patrimônio dele, então isso não tem nenhuma dificuldade em tratar isso com o cliente. A gente pode começar a falar sobre aquele assunto que a gente conversou rapidamente antes do papo aqui, que era aquela questão do contrato poder ser interrompido a qualquer momento pela seguradora, né? Que é uma coisa que acontece em contratos de pessoa jurídica, é isso? Exatamente. Exatamente. A pessoa física, em geral, quando faz contrato de pessoa física, você a seguradora tem uma opção de oferecer um contrato vitalício ou não? Na verdade, no Brasil, hoje, eu não vou arriscar dizer que 100%, mas a grande maioria hoje dos contratos, se você for fazer um contrato com uma seguradora brasileira, ele é feito via um coletivo, via um CNPJ, ok? Um CNPJ, um coletivo, a seguradora, ela não está fazendo o contrato com a família, ela está fazendo o contrato com uma empresa, mesmo que seja uma empresa de 3 integrantes, que está muito comum hoje as famílias constituírem um CNPJ exclusivamente para contratar um plano, um seguro de saúde, ok? Nesse modelo de contrato, a seguradora tem 2 proteções. Uma delas é que o reajuste que ela vai aplicar nessa apólice, o reajuste anual, ele não está regulamentado pela ANS, então ele não fica no teto da ANS. Ela pode reajustar esse contrato de acordo com a necessidade dela. E depois podemos fazer um parênteses aqui e falar que as seguradoras estão necessitando, sim, reajustar no Brasil para permanecerem no mercado. Porém, o outro ponto que eu trago, e aí que deixa muito mais o patrimônio do nosso cliente vulnerável, é que um contrato via CNPJ, ele pode ser cancelado pela seguradora, ou pela operadora. Quando eu falo seguradora, operadora é a mesma coisa. Ele pode não ser renovado, vou utilizar um termo menos drástico, né? Ele pode não ser renovado, porque
A seguradora, ela tem um contrato com o CNPJ. Então, já aconteceu com a família do meu marido, por exemplo, dizer, empresa tal, comunicamos que daqui 60 dias a sua apólice está completando aniversário e nós informamos o não interesse na renovação. Ok? E isso pode acontecer, isso é um direito da seguradora, uma vez que o contrato é feito via CNPJ. E pode haver idosos nessa apólice, pode haver pessoas que estão passando por tratamento nessa apólice, e é por isso que hoje nós temos muitos idosos, e eu digo que nós vamos ter muito mais idosos podendo pagar por um excelente plano ou seguro-saúde, que não vão poder mais ter. Porque se elas saíram de um contrato já com determinada idade, elas vão ter muita dificuldade para entrar em outro contrato. A avaliação que a seguradora faz para dizer para o CNPJ o não interesse de renovação é com base no perfil das pessoas que estão seguradas. É uma decisão dela. Ela nem precisa justificar o porquê. Mas, no geral, você tem... Normalmente, é óbvio que ela vai... São estatísticas, são índices, a probabilidade... Porque se para ela um CNPJ é igual a qualquer outro. Se está pagando, tá claro, tudo ok. Você falou muito bem, de acordo com a idade. Então, se ela olha para um grupo e ela vê que naquele grupo existe uma massa de segurados já beirando aos 60 ou passando dos 60 anos, 70 anos, né? Ela pode não renovar. E mesmo que essa massa sejam 4 pessoas, ela pode não renovar. Isso pode ser discutido na justiça? Claro que pode ser discutido na justiça. Tanto que, se nós formos olhar o índice de judicializações hoje no Brasil, o mercado de saúde superou o mercado bancário e telefonia. Hoje, as operadoras de saúde é que lideram o ranking de judicializações. Por quê? Porque os clientes tentam brigar na justiça para manterem suas apólices, para manterem as suas mensalidades, para manterem tratamentos. Está havendo muita negativa de tratamento. O rolo, então, na verdade, é na relação com a empresa. Digamos, se tem um dos segurados dentro da empresa, que for antieconômico, ela vai acabar tomando a decisão em nome da empresa. Basicamente, pelo que eu entendi, a seguradora usa o contrato com o CNPJ para se proteger e poder cobrar o que ela quiser. E, ao mesmo tempo, ela toma a decisão com base no perfil das pessoas que estão seguradas. Mas ela não tem relação direta com nenhuma das pessoas, teoricamente. É com o CNPJ. A relação da seguradora é com o CNPJ. Porém, o CNPJ é feito de pessoas, são pessoas físicas que fazem parte desse CNPJ. Agora, o seguinte, hoje existem poucos contratos, poucas famílias têm um contrato individual. Normalmente são contratos antigos, tá? Então, é muito comum, algumas vezes, chegam clientes dizendo, Eliane, eu quero trocar o seguro, o plano da minha mãe, quero buscar algo mais barato. Bem comum, é muito comum, né? Primeiro que quando a gente vai trabalhar perfis a partir de 60 anos de idade, eu digo, todo cuidado é pouco. Toma cuidado em fazer movimentações a partir de 60 anos. Precisam ser movimentações, alterações muito bem pensadas. Busque um bom gestor de risco antes de trocar o plano de saúde de uma pessoa a partir de 60 anos, tá? Segundo ponto, eu sempre peço para olhar a carteirinha dessas pessoas. A carteirinha do plano, né? E quando tem lá plano individual familiar, eu já digo, guarda isso como se fosse um tesouro. Não atrase nem sequer um dia a mensalidade do plano da sua mãe, tá? Não guarde isso como fosse um tesouro, pague o preço que for e não atrase um dia. Porque quando ele é individual, ele não pode ser cancelado pela operadora. É uma apólice com renovação garantida, vitalícia, tá? Só que esse é um plano de saúde. Esse é plano de saúde, a única coisa que a normalmente. seguradora pode fazer é aumentar o preço, assim, para... Mas ela ainda está no teto da ANS.
Quando o plano é individual, ela está regulamentada pela ANS e ela só pode reajustar de acordo com o teto da ANS. Existe o risco do plano de saúde falir? Alguma coisa Existe. assim? Aí, Existe. no caso, perde. Aí perde. Existe sim. Aqui eu vou entrar numa outra informação de mercado. No ano de 2022, foi o pior prejuízo do mercado de saúde suplementar brasileiro. Todas as seguradoras tiveram prejuízo ou tiveram impacto negativo no seu resultado. Foram quase 12 bilhões de prejuízo no mercado. Então, o que acontece? As grandes tiveram perdas, estão tentando se reorganizar, estão captando capital, buscando capital no mercado, enfim, mas elas vão conseguir, eu falo ali de pouquíssimas grandes. E existe sim uma grande maioria que pode não conseguir sobreviver esses próximos anos. Nós temos agora uma das grandes que está à venda, inclusive vem se comentando a venda dela no mercado, mas essas últimas 2 semanas realmente foi a público a venda, uma das, eu diria que está entre as 3 maiores do Brasil, e justamente ela busca vender a operação brasileira por conta do déficit, do prejuízo que ela vem tendo nos últimos 8 anos na carteira de plano de saúde. E a dificuldade de ela vender essa operação é porque ela tem mais de 300 mil vidas no individual. Ela não pode reajustar, é uma carteira idosa e ela não pode cancelar. Mas é louco então isso. Então pode acontecer sim, Ferrari. É interessante isso, Helene, porque assim, a pessoa a princípio paga um plano de saúde, um seguro, justamente porque ela entende que ela vai precisar mais disso no final da vida. Então eu começo a pagar, por exemplo, eu tenho 32 anos. Ok, eu posso sair daqui e morrer, tudo bem. Mas assim, a princípio, as minhas demandas de saúde são muito menores do que quando eu tiver 60. Então eu começo a pagar um plano de saúde agora, claro, para me proteger atualmente, mas eu sou muito mais rentável para a seguradora agora, eu preciso menos e pago, para quando eu precisar mais, eu ser atendido pela seguradora. E é justamente quando eu me torno antieconômico para a seguradora. Exatamente. Então, como é que eu me protejo disso? Você se protege, existem hoje, por isso que eu falo sempre, que nós devemos trocar a questão de comprar um plano, fazer um seguro para fazer uma gestão de risco. Tá? Então, é muito importante. O que eu gostaria de cobrir? O que eu quero ter proteção? Porque hoje, quando a gente vai, por exemplo, do seguro do automóvel, eu faço um seguro para um automóvel de 100 mil reais, eu quero garantir 100 mil reais. Você garante 100% do risco, vai ter uma franquia, obviamente, mas você garante 100% do risco. Quando você vai para o modelo tradicional do mercado de saúde, você faz um plano, você faz um seguro e você não sabe se você está segurando 100, se você está segurando 50, se você está segurando 30. Até porque a vida é intangível, né? Exatamente. E os serviços teoricamente associados podem não ter limite, né? Exatamente, e o serviço não pode ter limite. Então, o que eu aconselho sempre é antes, conheça o seu risco, porque todos os seguros, ele vai deixar um risco próprio para você. Só que a grande maioria do brasileiro, ele está deixando o risco próprio maior, ele está assumindo, na verdade, ele está assumindo por conta própria o risco maior, o risco de um tratamento mais complexo, o risco de uma doença mais grave, o risco da idade, né? Então, ele está assumindo por conta própria este risco. Existem seguros que você pode definir qual é o risco que você vai assumir. Por exemplo, olha, eu vou assumir o risco da consulta periódica, eu vou assumir o risco do exame, até porque esse é um risco conhecido, ok? Esse é um risco conhecido. Vou abrir mão dessa cobertura. Exatamente. Esse é um risco conhecido, eu sei quanto custa e isso não vai impactar meu patrimônio. Isso é uma tentativa de customização da entrega. Exatamente. Isso é possível, Ferrari. Mas isso é uma relação individual com a seguradora? É uma relação individual com seguradora. Eu trabalho. Esse, na verdade, é o principal trabalho que a gente faz. Agora a gente podia falar sobre a questão que eu falei de plano e seguro, né? Uhum. Qual é a diferença de um plano para seguro? Boa pergunta. Para mim também está confuso esse ponto. Boa pergunta.
Plano de saúde. Existe uma rede. Existe uma rede de médicos, de laboratórios, de hospitais. Se você for atendido por esta rede, você está coberto, obviamente, dentro do rol da ANS, dentro do que a ANS cobre, principalmente em se tratando de hospitalização. Seguro-saúde. Também existe uma rede, porém a rede de um seguro-saúde sempre é mais ampla. Rede de um seguro-saúde normalmente é nacional. Rede de um plano de saúde normalmente é regional. Por mais que ele diga cobertura nacional, você vai se deparar com uma rede muito pequena nacional num plano. Se você vai para um seguro, é uma rede nacional mais potente. Quando você tem um seguro e você decide, por exemplo, consultar um médico que não faz parte da rede, você pede reembolso. No plano você não tem reembolso. Então, a grande diferença é essa. Essa é uma regra que é legal? Sim, sim. A definição de plano e seguro vem de uma regra legal? Vem de uma regra legal. Essa é a diferença, por isso que é bem importante as pessoas terem clareza. Busca uma maior proteção financeira, faça um seguro. O seguro sempre vai te trazer maior respaldo financeiro. Isso está sendo ofertado tanto para CNPJ como para CPF? Exatamente. Hoje tudo, na verdade, CPF eu desconheço já operadoras, seguradoras que estejam trabalhando com CPF. Tanto para plano como para seguro. Tanto para plano quanto para seguro. Estão evitando essa relação individual. Exatamente. Agora, mesmo dentro do seguro, é muito importante deixar claro que tanto plano quanto seguro, eles são regulamentados pela ANS, tá? E mesmo as pessoas optando por terem um seguro premium com hospitais de referência nacional e tudo mais, pode acontecer sim de ele necessitar de um tratamento e não ser coberto. Por quê? Porque não está no rol da ANS. Então, por exemplo, hoje, aqui em Florianópolis, nós já temos cirurgia robótica. Cirurgia robótica não faz parte do rol da ANS. Ah, mas o meu plano cobre o hospital que tem robótica. Perfeito, ele vai cobrir o hospital. A cirurgia robótica ele não vai. Nem o plano, nem o seguro. Por quê? Porque não está no rol da ANS. Porém, a recuperação de uma cirurgia feita via robô, ela pode ser muito mais rápida e eficiente do que uma cirurgia convencional. Além de outros tratamentos oncológicos, medicações. Saiu ontem uma matéria sobre a briga das farmacêuticas com a ANS, porque hoje as farmacêuticas já disponibilizam no Brasil, já existem tratamentos, terapias extremamente eficientes, principalmente para o tratamento oncológico, que a ANS não coloca no rol. Porque se ela tiver que colocar no rol, a operadora vai ter que cobrir. E se a operadora vai ter que cobrir, os custos vão lá em cima. Só que o cliente não sabe disso. O que eu trago, a importância de a gente trazer aqui é porque o cliente não sabe disso. Ele não sabe que tratamentos mais eficientes, mais completos, mais complexos, que não estão no rol, mesmo ele tendo um seguro-saúde premium, ele pode não estar coberto. E ele um ponto assim para ilustrar para quem está assistindo ou ouvindo, quando eu tô passando mal, por exemplo, tô indisposto, eu vou lá no pronto atendimento. Isso quem me dá tanto plano quanto seguro me dá essa possibilidade? Se aquele hospital estiver na rede referenciada, você vai ter. Então, na verdade, o plano e o seguro eles oferecem o mesmo serviço. O mesmo serviço. Só que o seguro ele garante a minha vida, digamos assim, em caso... Na verdade, não. O plano e o seguro te oferecem o mesmo serviço, porém o seguro ele vai te dar uma rede de hospitais maior. Então, existem tratamentos, muitas vezes, que você vai precisar ir para São Paulo. E se o teu plano não der acesso àquele hospital de São Paulo, você vai ir da mesma forma, só que você vai pagar particular. É porque eu vejo muito mais gente com plano do que com seguro, exatamente. Né? Aqui em Santa Catarina, sim. Aqui tem muito mais pessoas com plano do que o seguro. E as pessoas mais esclarecidas estão buscando o seguro, porém elas têm dificuldade de entender o que aquele seguro realmente cobre. Sim. E aí elas estão investindo no seguro, estão investindo alto no seguro,
sem saber que ainda continuam vulneráveis. Agora, eu trago tudo isso, não é para assustar o nosso público e ele pensar, poxa, agora eu não vou mais fazer, realmente, vou ter meu patrimônio vulnerável do mesmo jeito, minha pólice pode ser cancelada do mesmo jeito, pode ser que algum tratamento, mesmo que seja num hospital de referência como o Sírio, como o Einstein, que meu plano dá, pode ser que não seja coberto. Eu trago tudo isso porque existem alternativas. Tá? Existem alternativas que pouco se fala no mercado, mas que é possível, sim, fazermos um seguro complementar a segundo risco, que é realmente que ele vai trazer 100% de cobertura. O seguro do seguro. O seguro do seguro. Peraí. Complementar quer dizer um seguro, além do seguro que você normalmente já teria, que seria convencional. Exatamente. Então, voltando de novo ao conceito da gestão do risco. A partir do momento que o nosso cliente ele consegue entender qual é o risco financeiro da saúde, ele pode decidir, olha, eu tenho aqui um plano local, eu vou continuar com esse plano local, mas que bom saber agora que eu posso complementar esse plano local, por exemplo, com um seguro internacional, que é um seguro que vai me dar 100% de cobertura nos melhores hospitais do Brasil e do mundo, e que eu tenho garantia de renovação vitalícia. É possível. Esse tem que ser individual. Esse é individual. Esse é individual e é possível ser feito. Obviamente, precisa de um bom gestor de risco auxiliando nesse desenho, porque normalmente este seguro ele tem uma franquia em que o segurado, as consultas, aquele risco menor, ele vai pagar por conta própria. Então, se o segurado tiver esse esclarecimento, ele pode fazer uma composição de um plano local com um seguro internacional, ou até mesmo ele decidir que esse risco menor ele vai assumir por conta própria e só vai ter um seguro internacional. Esse seria um seguro customizado, no caso? Customizado, totalmente customizado. Isso normalmente, mas que a pessoa quiser se informar sobre esse assunto, tem disponível na internet? Ele vai ter que achar um corretor que conheça risco? Eu diria, não é nem... Esse não é um produto de balcão de plano de saúde ou vendedor. Não é prateleira, né? Exatamente, esse não é um produto de prateleira. Esse é um produto que normalmente gestores de patrimônio trabalham. Porque o gestor de patrimônio, esse sim entende o risco financeiro da saúde da família que ele faz a gestão patrimonial. Eles caem também na mesma regra da ONS? Não, o seguro internacional aí ele é FDA, que é o órgão americano muito mais amplo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas questões de medicamentos, de terapias que não entram no rol da ANS, mas estão no rol do FDA. Então, este cliente ele vai ter acesso 100% a esses tratamentos, sem essa preocupação. Então, eu poderia, por exemplo, mesmo sendo brasileiro, considerando que a referência do seguro é em dólar, né, por exemplo, 5 mil dólares, sim. Eu poderia não contratar um seguro no Brasil, contratar um seguro nos Estados Unidos e ter cobertura aqui. No mundo todo e aqui no Brasil. Exatamente. Então, é muito mais inteligente fazer isso. Mas também não deve ser tão barato. Olha, ele pode ser mais barato do que alguns produtos premium nacionais. É que a referência já é em dólar, né? Porque, de novo, é um produto que você participa da gestão junto com a seguradora. É um produto que você não utiliza ele de forma desnecessária, né? Aqui eu trago uma outra informação. Hoje, no Brasil, o que o brasileiro busca? Via de regra, contratou um plano de saúde, ele já quer amanhã poder passar a carteirinha e usar. Que nem cartão de crédito. Exatamente. Ele já quer passar a carteirinha e usar. E a gente tem hoje no Brasil uma utilização desnecessária por parte do consumidor. Tá? Principalmente para o seguro que tem reembolso. Então, existe uma solicitação imensa de reembolsos desnecessários. E, pasmem, fraudes. Tá? Hoje, a fraude ela já representa 14% da sinistralidade das operadoras são fraudes. E eu vou dizer, parece básico, parece simples, mas é fraude. Imagina que o seguro ele deu um reembolso de R$400 para consulta. Aí o cliente vai no médico, a consulta custou 900. Ele, na cara de pau, ele pede 2 recibos de 400.
Isso é fraude. E é por isso que encarece muito o produto nacional. Tá? Então, quando a gente fala no caso do seguro, nesse caso, não reembolsaria a consulta total? Claro, ele não reembolsa, porque o seguro nacional, ele tem sempre uma tabela de reembolso. Ele vai reembolsar aquela consulta, aquela cirurgia, de acordo com a tabela do plano. Então, se você contratou um plano que diz que tem R$400 de reembolso, ele vai te reembolsar 400. Ah, mas a consulta custou 900. Ele vai te reembolsar 400. Só que o consumidor, ele faz isso muitas vezes sem se dar conta que é um crime. Ele perde 2 notas e manda para a seguradora 2 notas. Isso é fraude. E isso tem encarecido demais o custo das seguradoras. Então, eu defendo muito o cliente porque ele precisa estar protegido, mas eu trabalhei 18 anos em seguradora e eu entendo o lado de lá. Então, qual é a forma que ela encontra de se proteger? Porque ela é uma empresa, ela precisa ter resultado, caso contrário, ela fecha as portas. Qual é a forma que ela encontra para fazer isso? Reajustando o preço das mensalidades. Aí sabe aquela história, o bom paga pelo ruim? O reajuste vem em massa. Outra forma que ela encontra, a contratação via CNPJ, porque ela pode não renovar um contrato. Então, são formas que as seguradoras brasileiras encontram de se proteger de riscos, que alguns deles, né, são fraudes. Do ponto de vista do cliente, assim, você falou, uma consulta de 900, a seguradora reembolsa 400, mas o cliente paga o seguro. A conta fecha é favorável para o cliente porque ele está pagando o seguro, ou valeria mais a pena ir lá e pagar a consulta de 900 e não ter o seguro? De novo, eu sempre trago a expressão gestão do risco financeiro da saúde. Então, cliente, muitas vezes o cliente diz, poxa, Eliane, mas então eu vou assumir esse risco da consulta. Vou assumir esse risco da consulta, mas eu quero ter certeza que na hospitalização, no tratamento de uma doença, num acidente, na minha velhice, eu vou estar 100% protegido. É possível? É possível. Tá? É possível, porque vai pagar caro para ter um produto muitas vezes completo, que ele vai te dar 50% de reembolso numa consulta. Mas tem que estar claro isso. Por isso que eu digo, falta muita clareza hoje no mercado. Falta muita informação para que as famílias realmente decidam. Poxa, eu quero ter um seguro que vai proteger isso. Ele está falando da questão de decidir pagar particular, no caso, um determinado exame. Na minha cabeça, assim, eu sempre imaginei que quando você usa o plano de saúde paga menos do que você pagaria se pagasse particular. É verdade isso? Muito menos. É geral isso? É geral. Por isso que os médicos, normalmente, os bons médicos não trabalham mais por plano nem seguro. Eles só trabalham particular. Agora, uma outra informação importante que fica na mente das pessoas. Tá bom, meu médico só atende particular, imagina, meu cardiologista, o melhor cardiologista do Brasil, só atende particular, não tem problema, a consulta dele é cara, mas eu dou conta de pagar a consulta dele. Perfeito? Perfeito. Espera para você não infartar e precisar operar com esse cardiologista. Porque ele também só vai operar particular. Ali que tá. Ele só vai operar particular. Então o jogo seria escolher somente médicos que atendem pela seguradora, não usar médicos particulares? Não necessariamente. A jogada é você ter um seguro que garanta 100% livre escolha de médicos e hospitais. Mesmo os que não atendem pelo seguro? Mesmo os que não atendem pelo seguro. Tá? Para quê? Para aquele evento, para aquele imprevisto que realmente pode impactar teu patrimônio. Então, assim, em suma, plano de saúde seguro não é para check-up. É assim, usando pela lógica. Não é para exame de rotina, é para você se proteger de algo que saia da tua curva de capacidade de absorção de risco. Exatamente. Trazer o plano, reforçando exatamente nesse conceito, você ter um seguro que realmente vai te dar garantia de 100% de cobertura, livre escolha de médicos e hospitais. Aí você vai ter certeza que o melhor cardiologista, o melhor oncologista, o melhor hospital vai estar à sua disposição, ok? Ok. Porém, obviamente, fazendo a prevenção.
Ah, mas a prevenção eu posso assumir por conta própria. Perfeito, perfeito. Ah, não, então eu vou ter um plano para fazer a prevenção. Perfeito, perfeito também. Porém, alguns desses seguros que trazem essa cobertura de 100%, todos eles, tá? A grande maioria deles, eles oferecem check-ups anuais também. Ele só não oferece esse acesso ilimitado de consultas desnecessárias. Sim, a pessoa que gosta de ir no médico. Exatamente. Ele não vai te cobrir. Essa pessoa que gosta de ir no médico toda hora, ele não vai cobrir. Mas ele vai te dar um check-up anual, em laboratórios para ele é interessante te acompanhar. Exatamente. Né? Ele vai te dar acesso a um exame genético. Não é nem porque o seguro gosta de ti, é porque ele quer saber como é que tá a tua saúde, né? Ele vai te dar acesso a um exame genético, ele vai te dar acesso a um check-up executivo, ele vai te dar acesso que você realmente faça a prevenção. O seguro quer que você faça a prevenção. Também faça e documente também a história do relacionamento que você tem com aquele cliente. Caso tenha uma demanda judicial em algum momento, vai ter um rastro do que aconteceu na prática. Exatamente. Agora eu digo o seguinte, se você for verdadeiro com a seguradora e você está cumprindo com o seu pagamento da apólice, você não vai ter demanda judicial. Nesse modelo de seguro, que são os seguros que oferecem todas essas garantias, você não vai ter demanda judicial. Você vai ter demanda judicial se você omitiu, no momento da entrada da apólice, você omitiu, eu esqueci. Aí pode ser, sim. Esqueci que tinha um problema crônico. Esses que a gente tem de prateleira, então, hoje, a gente não acha mais individual, que você estava falando? Desconheço produtos que sejam feitos. Ou ele é CNPJ ou é coletivo por adesão. Então acontece, mas Eliane, eu consegui, olha só, eu consegui fazer lá na associação XPTO, eu consegui fazer um seguro. Não foi individual. Você entrou dentro de um coletivo e você fez uma adesão a esse coletivo. É que não existe mesmo? Desconhece, quer dizer que realmente não deve estar mais sendo ofertado no momento atual, planos individuais que você faça, eu desconheço. Então você literalmente teria que negociar com uma seguradora para Exatamente. Agora, os internacionais, sim, os seguros internacionais, esses sim você pode contratar individual. Tem de prateleira? Tem de prateleira para fazer, customizado, de novo, porque é um produto diferenciado, mas esse pode ser individual, né? Os melhores serviços são americanos, desse tipo de... A gente falou de pagar em dólar. O seguro internacional, ele te traz uma proteção patrimonial maior. Não posso dizer que eles são os melhores ou os piores, porque existem excelentes seguradoras brasileiras, mas ele te traz uma proteção patrimonial maior. E a saúde também. Porque eu fico pensando que os serviços médicos, talvez os mais caros do mundo, são os americanos. São os americanos. Né? Pois por exemplo, se você usar como referência, talvez a precificação que tem nos serviços lá nos Estados Unidos, o serviço, o seguro deve ser bem caro comparativamente? Não necessariamente. Por quê? Porque mesmo seguros internacionais, eles precificam por país. Então, o seguro internacional, ele tem um preço para o Brasil, ele tem um preço para a Europa, ele tem um preço para o México, ele tem um preço para os Estados Unidos. Então, por mais que ele seja internacional, a precificação dele é por país. For se tratar em Mônaco, for se tratar em São Paulo, né, ou em Nova York, é diferente. Agora, é interessante, porque você adquire um seguro internacional aqui em Florianópolis, por exemplo, né? Você vai ter cobertura desde os hospitais de Florianópolis até os hospitais de referência em São Paulo, mas se a melhor possibilidade para salvar a vida de um familiar estiver nos Estados Unidos, você tem acesso aos Estados Unidos, mesmo sendo diagnosticado aqui. E eles são comparativamente muito mais altos de preços internacionais? Só para dar ordem de grandeza, você tinha falado em $5 mil a anuidade. Exatamente. No Brasil. É que, de novo, depende do produto que você contrata, depende da idade que você contrata, depende do seu estado de saúde, né? Mas vou trazer um exemplo de uma pessoa de 63 anos, tá? Bem de saúde hoje, contrata um seguro internacional hospitalar com check-up por $5 mil por ano. Interessante. Tá? Vou trazer o meu exemplo, por exemplo. Eu tenho 47 anos, meu marido tem 55 e nós temos 2 filhos de 8 anos, gêmeos. Os 2 que estavam aqui são gêmeos, né? Também, o nosso seguro fica em torno de $5.500 no ano, hospitalar, para a família toda.
Nossa, que legal. Tá? E é- Para a família toda. E só reforçando, é um seguro internacional, não é? Internacional, nacional. com cobertura em Florianópolis, com cobertura nos hospitais de referência em São Paulo, cobertura nos Estados Unidos, renovação garantida vitalícia, ok? Agora, é um seguro hospitalar, eu já não vou mais ter filhos, não tem cobertura para maternidade. Então, por isso que eu digo. Exatamente. É um casal jovem que precisa ter filhos. Importante saber que não tem cobertura para maternidade. Agora, uma família como a nossa é excelente. Para nós, é a nossa ferramenta de gestão à saúde. E vocês, mas assim, tem a história do check-up, isso... Tem check-up, todos os anos nós fazemos o check-up executivo. Tem reembolso para consulta de rotina para as crianças, um limite também. Sim, sim. Por isso que ele consegue trazer um custo mais acessível e ele consegue garantir a renovação vitalícia. Não tem gente ganhando dinheiro com seguro, né? Exatamente. Mas assim, se você estiver viajando de férias em outro país, você está coberta também, em qualquer lugar do mundo. Como é que funciona a burocracia? É com base em reembolso? Como é que é a lógica disso? Não. Na consulta, sim. Nas internacionais, no caso? Na consulta vai ser reembolso. Agora, a internação é sempre diretamente com o provedor. Onde você tiver, o hospital entra em contato com a seguradora. Existe uma rede de hospitais a nível mundial referenciado. Então, hoje, o nosso cliente, que nós trabalhamos com seguro nacional e internacional também. Então, o nosso cliente de seguro internacional, nós já enviamos para ele já tem acesso no aplicativo dele, quais são os hospitais de referência. Eu vou viajar para os Estados Unidos, eu quero saber quais são os hospitais de referência, lá ele vai ter. Eu estou indo viajar para Espanha, mesma coisa, vai ter os hospitais de referência. E esses hospitais, o pagamento é diretamente para o hospital. Então você entra, é tratado e sai tranquilo. Tranquilo. E tranquilo. E uma pergunta, isso substitui o seguro viagem, assim? Substitui. Então você não faz seguro viagem quando viaja? Na verdade, sim e não. Ele vai substituir o seguro viagem no gasto médico. Tá. Agora, se você quer ter uma cobertura para perda de bagagem, para atraso de voo e tudo mais, ele não vai cobrir. Agora, nos gastos médicos, sim. Ele vai cobrir muito mais do que um seguro viagem. Porque normalmente as pessoas fazem seguro viagem sem ter consciência do quanto custa uma UTI nos Estados Unidos. Vamos falar de Estados Unidos, por exemplo. Quanto custa uma UTI nos Estados Unidos? É porque o seguro viagem ele tem um limite de gasto, né? Ele tem um valor limitado. A maioria das pessoas fazem seguro viagem de $50 mil. Isso dá 2 diárias de UTI. E aí? Sim. É bom o cara se curar em 2 dias. Exatamente. A minha filha viajou e fez seguro de viagem, foi para Disney, foi em turma, né? A gente não estava junto. E ela ficou ruim da garganta, passou 2 dias de febre, coisa parecida. A conta veio pra gente, eles não, teoricamente, veio pra gente porque parece que a seguradora demorou para pagar e coisa parecida, veio um valor tão absurdo. Eu fiquei assim, cara, por causa de um atendimento médico, por causa do problema de garganta. Mas aí tu conseguiu fazer o seguro viagem pagar? Sim, mas achei engraçado que vieram uma cobrança para o meu nome. Exatamente. Então, e você falou, trouxe muito bem, uma simples dor de garganta. Agora você imagina um problema cardíaco, né? Um AVC, um acidente grave, pode dilapidar todo o patrimônio. Então, isso também precisa ter muita... Eu vejo pessoas longevas já, né, com boa condição financeira, realizando o sonho de viajar, de curtir a vida, viajando com seguros viagens, bastante rasos. Aquele de 100 pila da internet, assim. Bastante rasos. Eu digo, cara, não dá. Eu falo para os meus amigos, não deixa seus pais viajarem com seguro tão raso. Principalmente para os longevos. Pode acontecer, por mais que esteja... Pode acontecer com qualquer um. Sim. Tá? O doador do coração para o Faustão, ele tinha 35 anos e ele teve um AVC. Então pode acontecer com qualquer um, mas com os longevos a probabilidade de acontecer é maior, então não deixe seus pais viajarem com um seguro viagem muito raso. Eu achei bacana esse teu enfoque de tu falasse a respeito de um seguro internacional talvez para coisas mais caras e um nacional teoricamente para ficar com, digamos, um serviço mais prático, mais genérico. Exatamente. Mas então, na realidade, você vai pegar provavelmente um nacional que seja o mais simples possível, é isso não? Perdão?
pegariam, digamos, o nacional, digamos, o plano de saúde, se pegariam mais simples, O mais mais barato. simples possível. No nacional, normalmente, fica com plano local, não tem necessidade de você já ter um plano nacional. Uhum. Um plano local e enfermaria, inclusive. Enfermaria por quê? Porque se você for internar, você O interna com o seguro- internacional, ele te dá... Ah, tá, entendi. E Mas- faz uma diferença enorme. E faz uma diferença enorme. Mas no geral, assim, nem precisaria, né? Porque você tem um plano local. Se o teu De novo, seguro... a gestão de risco. Aí colocar na Sim. ponta da caneta, realmente, poxa, é um risco, é um custo, e agora? Por isso que tem que ser muito personalizado. Como é que funciona a questão do prêmio por morte, assim? Porque a gente ouve histórias de... Ah, fulano de tal morreu e aí tinha um seguro gigantesco de Isso é vida. 5 milhões. Isso é seguro de vida. Seguro de vida. Tá transitando de uma coisa para outra. É risco pessoal. Tudo bem, tá dentro do Sim. nosso foco. Risco pessoal. Tá? Então tem essa diferença. Dentro do seguro tem plano de saúde, seguro de saúde. E tem seguro de saúde e seguro de vida. Exatamente. Uma coisa não está associada à outra. Exatamente. Aí o seguro de vida. Agora você trouxe uma informação importante, né? A pessoa tinha uma cobertura de 5 milhões de reais. Hoje as seguradoras, elas fazem cobertura de 500, 50, 5 milhões, 50 milhões se for necessário. Porém, você precisa comprovar que a sua família necessita de uma proteção como essa. Então, não é qualquer um que não tenha, por exemplo, uma comprovação que necessita de uma cobertura de 5 milhões de reais vai conseguir comprovar, vai conseguir contratar um seguro de 5 milhões de reais. Então tem que ter digamos assim, um padrão um de patrimônio, um padrão de vida. Principalmente a pessoa que faz um seguro de 5 milhões de reais, normalmente é um seguro de vida para o planejamento sucessório. É porque ela sabe que o inventário dela vai custar alguns milhões de reais. Então ela faz o seguro de vida para isso. Mas a gente faz o seguro, digamos, de vida teu de 50 milhões. Todo mundo vai querer matar. Pois é, a pessoa assim, tu o vale Dudu já mais. vai chegar com uma faca aqui na Já sala. vale mais morto que vivo. Não, pois é, isso é legal dizer isso, porque as pessoas olham o seguro de vida, né, nesse caso, como a pessoa morreu, mas deixou a família bem. Mas, na verdade, o objetivo do seguro de vida, então, é fazer o desembaraço do patrimônio. Depende do padrão familiar. Então, o seguro de vida, ele é universal, eu digo que todo mundo tem que ter. Ah, mas eu sou muito pobre. Aí você precisa ter, porque se você é muito pobre e falecer, e você é o provedor, Claro. a sua família precisa, seus filhos precisam para a escola, você E precisa. o seguro de vida, ele é barato, né, eu acho. Assim, eu sempre vejo que, às vezes, até vem ofertas combinadas de banco. Ah, tem um seguro de vida embutido. Também precisa tomar cuidado para que Sim. aquele seguro não esteja cobrindo somente uma morte acidental, por exemplo. Entendi. Agora, eu trouxe uma situação de uma família mais humilde, normalmente uma família que está constituindo, os pais têm curso superior, se casaram, têm filhos pequenos, os dois trabalham, tem um padrão de vida interessante, mas ainda não construíram patrimônio, ainda não construíram reservas. Precisa muito ter um seguro de vida, porque se um deles falece, deixa um buraco financeiro para essa família, para o cônjuge que fica, para as crianças, para que eles continuem numa escola particular, para que eles continuem tendo seguro-saúde, para que eles continuem tendo acesso a uma boa educação e tudo mais. Ok? Aí vamos para outro nível. Famílias que já constituíram patrimônio. Ah, não, eu não... Aí acontece muito. Eu não vou fazer seguro de vida porque se eu morrer, minha família já vai ficar bem. Né? Já tenho bastante patrimônio. Gente, ele pode deixar junto com esse patrimônio um caminhão de problemas para essa família. Se ele não planejou a sucessão. Ou faz uma previdência com liberação automática, tem que ter uma estratégia. Então, exatamente, a previdência pode ser uma estratégia. Só que a previdência, até você constituir essa reserva financeira, leva algum tempo. Sim. O seguro de vida, a partir do momento que você contratou, passou por toda a análise da seguradora, a seguradora aceitou e você pagou a primeira anuidade dele, ou mensalidade, você está coberto. Então, eu digo que você faz uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial. Se você tem um patrimônio de 5 milhões e fez um seguro de 1 milhão, você já tem um patrimônio de 6 milhões. Sim. Tá? O seguro-saúde e o de vida, eles se encontram em algum momento? Por exemplo, eu tenho o seguro-saúde, morri.
o seguro-saúde não cobre nada, ele cobre enquanto eu tô vivo. Exatamente. E aí, a partir do momento em que eu morro, entra o seguro de vida para arcar com custos funerários. Exatamente. Então eles têm eles não têm cobertura sobrepostas. Não tem cobertura sobrepostas. Um complementa o outro. No seguro de vida, já existem coberturas em vida, por exemplo, o diagnóstico de uma doença. Ele vai te trazer uma indenização financeira, mas eu gosto de lembrar ao meu cliente que essa indenização financeira não é para o tratamento da saúde. Essa indenização financeira é que, enquanto você está tratando da sua doença, as suas contas continuam vindo. Sim. Né? Principalmente para o profissional liberal. Tá? Então, as suas contas continuam vindo, a sua empresa está lá, o seu CNPJ está lá. Então, essa indenização que veio no seguro de vida pela cobertura de doenças graves é para fazer frente às suas necessidades de manter a vida enquanto você trata a sua saúde com um bom seguro-saúde. Tá? Até porque seguro-saúde, seguro de vida, se você faz uma cobertura de doenças graves, normalmente é só o titular que faz. Mas pode ser que o filho fique doente, pode ser que a esposa fique doente. Aí entra o seguro-saúde. Não sei se eu consegui me explicar. Sim, não, perfeito, tá claro, né? Na verdade é uma estratégia combinada. É uma estratégia combinada, exatamente. Tudo isso dentro da gestão patrimonial, ok? E dentro da gestão patrimonial, o risco pessoal. Voltando àquele conceito, as pessoas já fazem seguro do carro, fazem seguro da casa, fazem seguro do celular, mas o risco pessoal continua desprotegido. Sim, sim. Não, interessante, é um raciocínio que tem que ser feito, porque, na verdade, não adianta nada você construir toda uma história, um patrimônio, enfim, ter uma família estruturada, e na falta dessa pessoa que é o provedor ou a provedora, deixar todo mundo desamparado, Deixar né? todo E mundo tem desamparado. casos, inclusive, de famílias com patrimônio gigante, só que o cônjuge ou a cônjuge não tem acesso, os filhos não têm acesso ao patrimônio, porque fica tudo preso em inventário. Fica tudo preso. E não tem dinheiro nem para comer no dia seguinte e nem para liberar o patrimônio, né? Tem muitos imóveis penhorados hoje no Brasil por falta de pagamento de condomínio, de IPTU e tudo mais. Por quê? Porque foram imóveis que entraram em inventário e a família não tinha recurso para liberar o inventário e deixaram o imóvel em dívida. Sim. Isso é um rolo engraçado, né? Digamos, tranca toda a família, todo relacionamento. Tranca toda a família. E fecha a pau, né? Tipo assim, a família passa reunião fazendo... E aí, voltando para a saúde, nós temos um caso aqui de Florianópolis, eu não sei como que está hoje esse case, mas nós temos uma criança aqui de Floripa sendo tratada em São Paulo já desde maio, tá? E fazendo vaquinha, obviamente, para levantar recursos e tudo mais. Porém, essa família ela já adquiriu uma dívida milionária. Então, de novo, a importância de ter uma boa gestão de risco, de entender, de ter um bom seguro que dê acesso aos melhores hospitais. Eu trouxe bastante a preocupação do 60 mais, do 55 mais, mas pode acontecer com uma criança, pode acontecer com uma família jovem. O hospital, como é que funciona isso? Claro, aí já entra num ponto de vista médico, mas o hospital, por exemplo, um hospital particular que tem estrutura para atender uma demanda como essa, ele é obrigado a atender e depois ele cobra? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos você só é atendido se você paga, né? Não, nos Estados Unidos ele te atende, ele vai fazer o que for necessário e depois ele te manda a conta. Ah, tá, depois ele manda, depois ele cobra. No Brasil também é assim, ou o hospital pode, não, você não tem como pagar, então eu te expulso daqui. No Brasil é um pouco menos drástico, tá? Mas a partir do momento que a pessoa está internada, a partir do momento que a pessoa está numa UTI, como que ele vai tirar de lá alguém numa situação grave? Então tem esse ponto também. Agora, as famílias não querem ficar vulneráveis a isso. E esse trabalho de chegar e fazer a gestão do risco, assim, hoje é um dos focos que tem trabalhado, certo? Hoje é o nosso foco principal. A gestão do risco pessoal focado no risco financeiro da saúde. É quase uma consultoria, de certa forma. Consultoria, Ferrari. E você tem oferecido isso como sendo um serviço à parte ou isso faz parte do processo? Isso faz parte do processo. Uhum. Quando o cliente bate na nossa porta e diz que quer comprar um plano de saúde ou um seguro saúde e ele não está disposto a passar pela gestão de risco, eu já não fico confortável. Uhum.
porque eu sei que ali na frente ele vai ficar descontente Sim. com alguma coisa, e aí ele não me deu oportunidade de esclarecer previamente. Então, o nosso foco ele está na gestão do risco financeiro da saúde. E a partir daí, ele se torna nosso cliente ou num seguro nacional, ou num seguro internacional, ou nos dois, ou num seguro de vida, ou em todos. Sim. Esse esforço de chegar e verificar planos internacionais, diferenciados e coisa parecida, teoricamente para qualquer pessoa, de certa forma. Sim. Mas é muito focado para gente que tem já um patrimônio guardado? Ou... Sim, ele está mais focado para quem já tem patrimônio e quer preservar este patrimônio. Tá? As pessoas, digamos, no início de carreira ou coisa parecida, tens algum enfoque que tu acha que deveria... Também existe. Digamos, o cara começou, saiu da faculdade, começou a trabalhar numa empresa, ele começou a pensar assim, tá, agora eu tenho que começar a me cuidar aqui um pouquinho melhor. Nós temos muitos clientes jovens, tá? Pessoas que podem ter acesso a um produto como esse. Temos muitos clientes jovens também, tá? Temos muitos clientes jovens casados que pretendem ter filhos em breve, então faz um seguro com cobertura para maternidade, por exemplo, em que ele vai poder ter o filho no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Também é possível fazer seguro para jovem, claro, com certeza. Com certeza. Esses são os mais queridos das seguradoras. Claro. E deveria ter até um cashback, né, para o jovem que não usou Mas tanto tem, seguro. porque ele paga muito menos. Ele paga muito menos. Então, por exemplo, lembra que eu te falei que um senhor de 63 anos com boa saúde paga $5 mil anual? Um jovem de 30 anos vai pagar $1.500 anual. Anual. É muito menos, né? Então não é nem um cashback, cara. Ele já tem um desconto na entrada. Não, vou providenciar meu seguro internacional. Não, muito legal, Eliane. Tá, e como é que o pessoal assunta mais sobre esse assunto? Tem lugar na internet para pesquisar? Ou eu acho que é melhor chegar e falar direto? É muito mais diretamente, porque ele é via consultoria mesmo, né? Hoje nós estamos desenhando com o LEAD, por exemplo, uma consultoria gratuita para todos os filiados do LEAD, oferecer um diagnóstico gratuito para os filiados do LEAD. Nós temos um trabalho importante com o agronegócio também, inclusive na próxima semana eu estarei na região centro-oeste, atuando com várias associações de produtores de soja, produtores de algodão e tudo mais, em que a gente faz esse trabalho. Eu fico pensando que, de repente, digamos, fazer ofertas de produtos fora do país não deve ser uma coisa normal para fazer publicidade, por exemplo, porque deve ter algum tipo de regra com respeito do que você pode fazer publicidade. Na verdade, Ferrari, nós não ofertamos o produto, a gente oferta o nosso serviço. Mas imagina, digamos, tu não pode literalmente pegar um serviço oferecido nos Estados Unidos e tentar vender e competir com os produtos nacionais aqui no Brasil. Deve ter muita regra limitando esse tipo de coisa. Exatamente. Por isso que a gente foca muito na consultoria, foca no diagnóstico. Agora, porque eu fico pensando assim, digamos assim, a maior parte das pessoas não tem noção sobre isso, exatamente porque eles não têm informações chegando para eles. Falta informação. Porque não tem como a informação chegar realmente. Falta informação. E falta dedicação dos profissionais da área também. Porque para você trazer essa quantidade de informação para os clientes, você precisa conhecer muito bem o mercado local. Sim. E o internacional e também. O internacional. Mas antes de tudo, você tem que conhecer muito bem o mercado local. Então, isso necessita de muita dedicação também nesse sentido, né? Agora, pode acontecer, poxa, Eliane, mas pode acontecer de você fazer um diagnóstico com uma família e essa família decidir contratar o seguro com outra corretora? Pode. Pode acontecer. É o risco que a gente corre também. Mas né? um relacionamento também. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, querendo ou não, isso compromete o corretor, eu acho, no bom sentido, né? A partir do momento que você conhece a história da minha família, as minhas necessidades, você entende o quanto eu preciso daquilo ou o impacto que isso tem na minha vida. Exatamente. Ou se eu passar por algum tipo de sinistro, a necessidade de atendimento que eu vou ter. Exatamente. Então, as pessoas também percebem o know-how que nós temos, a experiência, a vivência. Afinal de contas, são 23 anos trabalhando com o mercado de saúde nacional e internacional. Então, antes de ser Cavida, né, antes de fundar a Cavida, eu fui executiva de uma grande seguradora.
atuei aqui no Brasil durante 13 anos, depois atuei mais de 4 anos na Península Ibérica, estive na Espanha, estive em Portugal. Então, tudo isso também traz para a gente um know-how, uma vivência, um conhecimento de mercado que acaba trazendo essa segurança para que o cliente contrate conosco. Mas ele não é obrigado a contratar conosco. Sim, claro. E fala um pouquinho a respeito dos planos nacionais, assim, a gente vê aqui vários atores, os próprios bancos estão começando a oferecer direto seguros, e a gente não nem olha direitinho o que está, as letras miúdas dizendo que está oferecendo, né, de suporte seguro. O que tem se falado sobre isso com respeito, assim, de chegar, evita isso, corta fora? Primeiro, sempre é melhor ter que não ter. Melhor uma coisa que nada. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E eu costumo dizer, poxa, que bom que o Nubank está oferecendo, que bom que a XP está oferecendo, que bom que as cooperativas de crédito, todos os bancos oferecem, porque vai criando a cultura. Tá? Então, primeiro ponto, sempre é bom ter alguma coisa do que ter nada. Mas o que eu percebo é que existem famílias que necessitariam de uma cobertura muito melhor estruturada, que poderia custar praticamente o que ela paga num seguro de banco, né? Ou um pouquinho mais, mas ela poderia ter uma cobertura melhor direcionada para a necessidade dela e ela não tem porque fez um seguro sem uma consultoria. Eu vejo muito, por exemplo, o seguro de carro, e eu nunca vi um seguro de carro ser mais barato no banco do que direto no corretor. Eu nunca vi, assim, toda essa experiência eu já fiz. Eu fico imaginando que qualquer tipo de contrato que você vai fazer com o banco vai ficar numa situação dessa. Assim, eu não gosto de falar mal das instituições financeiras, porque realmente eu digo que os profissionais são os guerreiros, porque eles têm que vender lá centenas de produtos, eles têm meta de uma porção de coisas, então eu digo, cara, vocês são guerreiros, e muitas vezes eu mesmo contrato, porque, tá? Mas eu não me sinto segura com alguns produtinhos fechados, engessados, não é ali que eu vou ter a garantia que eu preciso ter numa eventualidade, num imprevisto comigo, com o meu marido, com minha família. Claro. Ou com os meus funcionários, por exemplo, na empresa. Perfeito. Tá? E esses planos que a gente tem aqui no Brasil, estão falando aqui de alguns planos já com problemas financeiros, gente como aqui já falou acho que foi em São Paulo, que a gente perdeu rede de atendimento, tem corte aí digamos, acho que teve alguns aqui forçados de repente utilizar o hospital da própria rede. Isso também está sendo um problema, né? No sentido de chegar e parece que as relações estão sendo alteradas o tempo todo. Tá havendo uma movimentação, porque é importante entender antes o cenário. Estamos falando de saúde agora. Saímos da caixinha do vida e vamos para o saúde. Tá? Existe uma queda de braços entre os principais players da saúde. Quem são os players? As operadoras, as seguradoras e os hospitais. A operadora quer o paciente saudável sem hospitalização. Não quer usar. Não quer usar. O hospital, ele necessita de pessoas internadas de leitos cheios, de preferência na UTI. Olha o conflito de interesse. E o cliente fica ali no meio dessa situação sem saber se ele realmente tinha que estar na UTI ou sem saber se realmente aquela negativa que a seguradora deu é devida ou não. Estou indo para os extremos, tá? A verticalização que você traz, Ferrari, que são operadoras do próprio hospital ou a própria operadora ter hospital, a verticalização é uma tendência hoje no mercado e eu vejo que é uma das saídas para a gente continuar tendo um sistema que vá atender a população, tá? Porque aí, tendo essa verticalização... O hospital vai sentir na pele o que é pagar a hospitalização. Exatamente, e a seguradora... mas aí você está falando de uma única organização. Sim. Então, o paciente saudável ou o paciente doente, a organização está conseguindo atender ele de alguma forma. Tomar uma decisão melhor. Exatamente. Agora, a verticalização, ela pode, de novo, trazendo para a gestão patrimonial das famílias, ela pode de novo trazer um alerta, um sinal amarelo, né? E é importante estar consciente. Aconteceu muito em São Paulo
que existe um provedor importante em São Paulo, principalmente para pessoas mais maduras, longevos, que tem o processo todo do plano, do hospital, e um excelente atendimento. Mas aconteceu muito no Covid, por exemplo. Olha, não conseguiu a melhor possibilidade, precisou de um respirador artificial, precisou de um pulmão artificial, uma equimoterapia, por exemplo, trazendo o tratamento. Não tem aqui nesse hospital, foi para o Albert Einstein. A conta de R$2 milhões. Não cobriu, porque não estava no hospital da rede. Tá? Então, é uma saída, eu acredito que ele é uma saída para o mercado continuar trazendo opções de seguros, né? É uma saída para uma grande massa da população, mas quando vai para a gestão patrimonial, a gente precisa ter isso bem consciente, as famílias precisam ter consciência de que o tratamento vai ter que estar ali. Se não estiver ali, ou tem um plano B de cobertura fora dali, ou ela vai assumir com o seu próprio patrimônio que for fora dessa... Consegui me explicar? Uhum. Sim, perfeito. Mas é uma tendência, Ferrari, que isso aconteça. E a última operadora que está à venda agora no Brasil, a operação, ela tem uma rede de mais de 30 hospitais no Brasil. A operação dos hospitais é extremamente rentável para a organização. Mas a operação do plano de saúde não é. Então, acaba afetando todo o negócio. E esse regramento que é legal a respeito da operação dos planos e dos seguradoras, elas também tem mudanças drásticas, né? O governo também fica tentando reequilibrar talvez o econômico dessa parte, assim. Começa a chegar e ter decisão de justiça cobrindo coisa que não deveria estar cobrindo, e coisa. Tem uma briga no sentido de chegar e ficar acertando os ponteiros. O ano passado teve muita discussão sobre rol taxativo, rol exemplificativo, nesse sentido que você se refere, né? De cobrir tudo, mas isso já caiu por terra, não tem como. Sim, é uma possibilidade não matemática, tem como, né? É inviável. Qual é? Imagina só, eu chego para você e digo, olha, você compra esse risco? Ah, mas esse é o risco de um copo. Isso é um risco do ar, então tá bom, eu compro, né? Agora, se você não sabe qual é o risco, você compraria um risco que você não sabe até onde pode ir? Né? Então, houveram muitas discussões no ano passado, mas já caiu por terra. Hoje está no rol, cobre, não está no rol, não cobre. Aí briga na justiça, pode ser que consiga, pode ser que não consiga, enfim. Mas quando você tem um familiar doente, você não quer ter essa preocupação de ter que brigar na justiça. Concorda comigo? Tem aquelas questões de remédios experimentais e coisa parecida, querem trazer coisas diferentes, já está fazendo o plano pagar. Exatamente. E hoje não são nem somente remédios experimentais, tratamentos experimentais. Nós temos no Brasil hoje acesso a uma medicina de altíssimo nível. Nós temos acesso a medicações, a terapias de altíssimo nível, a tecnologias de altíssimo nível no Brasil. Só que a grande maioria não está no rol da ANS. Sim, está desatualizado o rol, digamos assim. Não é, na verdade ele nem pode atualizar, porque se ele atualizar, ele abre um precedente que as operadoras vão ter que pagar e as operadoras não conseguem. Não é nem que elas não querem, elas não conseguem. Mas como é que uma operadora americana consegue pagar? Porque ela limita o risco. Ela limita o risco principalmente o uso... Vamos lá. Primeiro, por que ela consegue? Porque ela é, de início, muito criteriosa na entrada. Então, eu tenho casos, por exemplo, de famílias que o patriarca não entrou. Não foi aceito pelo seguro. O restante da família foi aceito, o patriarca não foi aceito. E eles estão tão conscientes de que isso é bom para a família que eles acabam aderindo sem o patriarca estar no seguro. Tá? Então, primeiro, a rigorosa seleção de risco. Segundo, ela elimina totalmente o risco da fraude. Tá? Então, o uso desnecessário ou a possibilidade de aplicar uma fraude, de fazer um tratamento estético e dizer que foi uma cirurgia de desvio de septo por conta de problemas físicos, isso no internacional não vai acontecer. Tá? Então, ela se reserva, sim, ela consegue ter resultado para este grande evento.
Porque essa massa aqui, esse risco desnecessário, essa fraude, ela elimina totalmente. A impressão que eu pelo menos tinha até essa conversa era que a seguradora ganhava muito dinheiro porque tinha muito mais gente pagando sem precisar usar do que gente usando. Era essa a visão que eu tinha, né? Mas isso parece não ser tão assim. Não é. Se você for dar um Google, você vai ver o desespero que está esse mercado. Ou seja, as pessoas estão... A seguradora está pagando muito mais conta do que necessariamente pessoas que não usam. Muito mais. Você vai ver o desespero que está esse mercado e o cliente tem que ficar alerta com isso. Porque daqui a pouco ele vai estar sem uma proteção. Sim. Vai precisar e não vai Ele vai encontrar. precisar, ele não vai ter. Perfeito. Tá? Show? Acho que é isso. Bem Tá bacana. feito o alerta. Terminamos colocando uma pulga atrás da orelha das pessoas. Exato. Mas é uma pulga importante. É engraçado porque a gente vai ver nos aplicativos de banco, o Inter, Nubank, coisa parecida, ou vai ver planos que tem aqui da região, né, Bradesco, Unimed, coisa parecida. Qual é o melhor plano? O melhor preço, não sei o quê. Aí tu compra e diz assim, tá, mas você nunca olhou o seu ponto de vista, assim, na hora que precisar, o que eu tenho, qual é o direito, coisa parecida. A gente nunca chega e passa para essas posições e ter, digamos, uma visão assim mais ampla no sentido de chegar, tá, mas qual entrega eu estou buscando? Exatamente. Está pagando o preço certo? Como é que bate essa relação, né? Esse é o nosso trabalho. Antes de tudo, é olhar para o que o cliente tem e mostrar para ele realmente o que cobre e o que não cobre o plano dele. As garantias que ele tem e as garantias que ele não tem com isso. Deixa isso bem claro. Tá claro para você? Isso é suficiente para você? É suficiente. Perfeito. Uhum. Não, eu gostaria de ter outras garantias. Eu não gosto nem de falar de coberturas, eu gosto de falar de garantias. Porque a cobertura tu pode ter hoje, amanhã pode não ter mais. Né? Então, quais garantias você gostaria de ter? Eu gostaria de ter outras garantias que são importantes para mim e para minha família. E aí a gente começa a redesenhar todo este cenário para ele. Bacana, muito Show de bola. Eliane, quais são as redes da Cavida? Você fala sobre esse assunto nas redes sociais? Falo sobre esse assunto nas redes, falo muito no meu LinkedIn, Eliane Durante. No meu LinkedIn eu estou toda hora publicando matérias de mercado que vem acontecendo no mercado. Legal. Então, meu LinkedIn é Eliane Durante. Tem a rede social da Cavida, que é Cavida Assessoria. Ali é mais institucional, e também o meu Instagram pessoal, Eliane Durante Vida, mas onde eu trago mais conteúdo, trago mais notícias, trago mais o que está acontecendo no dia a dia é no meu LinkedIn mesmo. Legal, show de bola. A gente vai deixar aqui na descrição então para o pessoal te acompanhar o teu trabalho. Obrigado pela tua vinda, por ter dado uma aula sobre seguros aqui pra gente. Pois né? né? Tipo, A gente começa o assunto e assim, não, parece que não vai ser uma coisa muito complicada. Aí a gente começa assim, mas tem tanta coisa que a gente nem dá uma noção. Mas a gente começa a ter mais clareza, né, pra tomar uma decisão melhor e principalmente ser acompanhado, né, por isso, né, ter esse acompanhamento. Então, obrigado mais uma vez aí. Obrigada a vocês pela oportunidade. Show, obrigado. Show de bola. Muito obrigado você que acompanhou mais este episódio aqui, então, do Jogando pra Plateia. Se você não está inscrito no nosso canal, é seguro que você se inscreva, tá? Então, para não perder nenhum conteúdo, né? Vai que o próximo episódio tu não assiste. Exatamente. Não seguiu. Por exemplo, quem não assistir esse episódio aqui, tá correndo risco, né? Desnecessário. Então, acompanhe a gente, siga-nos nas redes sociais, a gente coloca os melhores trechos dos nossos papos no Instagram, no TikTok, tem a versão em áudio também nas principais plataformas de áudio. Espalhe e mande esse conteúdo adiante para que mais pessoas possam se beneficiar. Tem alguém querendo participar ali, ó. Tem alguém querendo participar na mesa. Temos um participante querendo participar com a gente aqui. Agradecer aos nossos apoiadores, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, a doutora Rebeca Heinzen e ao Danco, né, que nos permitem aí fazer um trabalho muito legal nesse projeto. É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando. Plateia. Tchau, tchau.